Fala, galerinha! Tranquilidade total? Espero que sim, né? Mais ou menos, né, Botinox? Mais ou menos nessa quarentena aí, nas videoaulas, né? Pessoal, não tá fácil para ninguém, né? Mas, de qualquer maneira, é o que eu costumo dizer. Vamos para cima que foguete não dá ré e a gente não pode parar, não é isso? Então, galera, olha só, o tema da nossa aula de hoje é justamente a expansão territorial e os tratados de limite, tá? Então, o que eu queria que vocês entendessem, que vocês pensassem comigo agora? Que a expansão territorial, ela ocorre exatamente em função da União Ibérica também. Poxa, Botino, mas em função da União Ibérica não entendi. Por que em função da União Ibérica? Simplesmente, pessoal, por conta, não é? Que a partir do momento em que Portugal e Espanha estão com o mesmo rei, o que vai acontecer com o Tratado de Tordesilhas? Vamos lá, você é inteligente. O que vai acontecer? Naturalmente, o Tratado de Tordesilhas ele cai, né? O Tratado de Tordesilhas ele cai e é justamente nesse momento então que o território colonial português ele vai ampliar bastante, tá? Só para você ter uma ideia, o território colonial português ele vai ficar com aproximadamente, tá, o tamanho que tem hoje, claro, com exceção do Acre, né, e de outras questões também que são pertinentes a cada momento histórico, tá? Mas é basicamente isso. Então, galera, o que eu queria te dizer? Eu queria te dizer o seguinte, que foram 4 fatores que contribuíram para o processo de alargamento das fronteiras lusas, ou também pode ser chamada de expansão territorial, como é o tema da aula, tá? Ou também pode ser chamado de interiorização, tá? Mas, de qualquer maneira, vocês vão perceber que o território colonial português vai aumentar pra caramba, tá legal? Então, nós vamos estar pontuando para vocês aí justamente esses 4 fatores, tá? E, claro, depois da restauração, depois em que Portugal colocar novamente um rei, né, para reinar em Portugal português, tá? Aí sim Portugal e Espanha vão ter que se sentar e estabelecer novos limites de fronteiras, tá? E esses limites, então, portanto, serão estabelecidos por intermédio de tratados, que existem vários, tá? Mas na aula lá de tratados, vocês vão ver que eu peço para vocês guardarem 2 tratados, tá? Eu até coloco 3, mas eu gostaria que você guardasse 2 e lá eu bato bastante com relação a tudo isso, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos começar a analisar então, portanto, os fatores que fazem com que o Brasil, né, ou colaborem para que o Brasil tenha as dimensões territoriais que ele tem hoje, tá legal? Vamos lá. Então, o primeiro slide, ele diz respeito à chamada pecuária nordestina, tá? Pecuária nordestina. Então, todas as vezes na história que surgirem, né, termos compostos, né, pecuária nordestina, qual é a dica para vocês? Para que você analise cada termo, tá? E a partir daí, o que você percebe? Que pecuária nada mais é do que a criação de gado, né? Isso daí todo mundo sabe, beleza? Tá? Show de bola. E nordestina? Nordestina porque se concentra na região Nordeste. Tá? Ah, Botino, mas poxa, parece que você está falando com criança de ensino fundamental. Não, é porque, gente, no próprio conceito a gente consegue entender e tirar tudo aquilo que, né, vai servir para a gente nas provas de vestibular, até para que vocês possam lembrar, né, nesses pequeninos detalhes o que é legal para você. Então, vamos lá. Já que a pecuária nordestina, o que isso significa dizer? Que a pecuária surgiu no Brasil para atender às necessidades dos engenhos. Tá? Por quê, gente? Porque, como nós vimos lá na aula de empresa açucareira, você percebeu que os engenhos possuíam uma hierarquia, né? Vamos lá, engenho, unidade de produção de açúcar, tá? E dentro desses engenhos, nós vimos a hierarquia dos engenhos. Então, por exemplo, tinha o engenho real, né? Que era aquele engenho grandão, bonitão, que você viu quando você era criança naquelas novelas, né? Onde você tem Casa Grande, Senzala, Casa de Purgar, Moenda, não é? A Capela, a Lavoura da Cana-de-Açúcar, né? Você tem vários funcionários que trabalham a soldo, isto é, recebiam salário, né? Tinha o mestre do açúcar, uma série de circunstâncias que, até então, você acreditava que era o comum, que era o natural na história do Brasil. E na aula lá de empresa açucareira, você viu que não era, tá? Então, pessoal, o que acontece? Nesses engenhos, né, grandes engenhos, que eram exceção, né, os engenhos reais, a força que movia as engrenagens era justamente a força das águas. Né? Deu para ver naquele desenho grandão bonito que eu coloquei para vocês. Né? Ou seja, eram engenhos que moviam por intermédio da força hidráulica da água. Tá? Nos engenhos menores, nos engenhos trapiche, no engenho, né, na engenhoca e tudo mais, você tem muitas das vezes, né, os escravos movendo essas engrenagens,
ou até mesmo o quê? Como a gravura do teu slide sugere, o boi, o animal, certo? Tá? Então, por exemplo, nessa gravura que está para você no slide, mostra simplesmente um carro de boi, né? Que podia transportar utensílios, ferramentas, pessoas até, e também a cana-de-açúcar colhida na lavoura, certo? Mas tem também, né, o boi que vai puxar as engrenagens da moenda, né? Então, o que acontece? Dependendo da demanda, né, muitos senhores acabaram por utilizar o gado para força física pesada, né? Agora, é claro que esse gado era o gado de tração, tá? Agora, é óbvio que se você cria gado, naturalmente, o que você pode fazer também? Colocar o gado de moar, né? Que é aquele gado que vai ser utilizado para alimentação, tá? E também, por exemplo, tem que é o gado de corte, né? O gado de moar, e tem também, gente, né? O gado que serve para quê? Com a pele e tudo mais, né? Enfim. Mas, pessoal, eu queria que vocês entendessem isso, que o gado, então, portanto, ele vai servir, né, para mover as engrenagens para atender as demandas do engenho. Tá? Agora, por que nordestino? Simplesmente porque no Brasil colonial, tá, o grande centro de produção de açúcar, né, de cana-de-açúcar, era a capitania de Pernambuco, o Nordeste brasileiro. Tá? Então, como a maior parte dos engenhos estavam concentrados por lá, o que acontece? Naturalmente, que o gado, né, tenha surgido por lá. Tá? Só que você vai ver no mapa abaixo, muito legal, que a gente vai estar trabalhando também, pessoal, o quê? Né, a expansão da criação de gado no Brasil para a região centro-oeste, né, para cá, região centro-oeste, tá? E também na região sul do Brasil. Tá? Então eu vou falar um pouco mais sobre isso. Botino, eu entendi, tá legal, beleza, ok, mas uma coisa que está martelando na minha cabeça eu não estou conseguindo entender. Pois não, o que é? Botino, mas de que maneira a pecuária, então, portanto, contribuiu para o alargamento do território? Gente, muito simples, né? Por quê? O engenho, ele, né, grande parte das terras estavam destinadas à cultura da cana-de-açúcar, beleza. E aí, toda aquela estrutura que você já viu, correto? Só que o que acontece, gente? Vamos lá. O gado ele foi criado nos limites do engenho, tá? Nos limites, claro, voltado para o interior, não é isso? Por quê? Porque a colonização do Brasil ela foi feita basicamente aonde, gente? Ela foi feita basicamente no litoral, certo? Então, quando eu coloco para vocês que o gado ele é criado nos limites do engenho, naturalmente esse gado está onde, pessoal? Naturalmente, ele está, né, nos limites para o interior do engenho. Deu para entender? Então, vamos lá. Esse gado ele vai ser criado, ele foi criado nos limites do engenho, tá? Geralmente aonde? Nas margens dos rios e onde você tivesse pasto. Né? Onde você tivesse pasto. Por quê? Porque esse gado precisava de alimento e, ao mesmo tempo, precisava do quê? Precisava, não é, de água. Então, conforme o pasto ele vai esgotando, o que naturalmente acontece? O gado, seguindo as margens dos rios, vai interiorizando em busca de novos pastos. Deu para entender? Então, naturalmente, com isso, o que a gente observa? Que o limite do engenho ele vai aumentando, não é? E, consequentemente, promovendo a interiorização. Tá certo? Beleza? Tá, agora eu vou te dar uma pergunta legal pra caramba, ver se você consegue raciocinar junto comigo frente a essa circunstância. Vamos lá, gente. Quem você colocaria para cuidar do seu gado? Quem você colocaria para cuidar do seu gado? Pensa aí. 3, 2, 1. Ah, Botino, eu colocaria escravos. Tem certeza? Por quê, gente? O gado ele é criado solto no pasto, certo? Então, se você pega e bota o escravo para tomar conta do gado, o que naturalmente o escravo poderia fazer? Fugir, não é? Então, nesse momento da história, surge, então, né, os chamados vaqueiros ou boiadeiros, né, que é uma atividade livre, assalariada, não é? E que, a partir daí, óbvio, tinham várias particularidades junto a quem? Junto aos senhores, tá? Só que eu não vou entrar agora, vou deixar para o pessoal que vai fazer prova específica, né, de história lá para o final do ano, se Deus quiser, tudo, né, conspirar para, aí já estaremos juntos em sala de aula presencialmente, não é? Mas o que acontece, pessoal? A pecuária, então, portanto, ela é o primeiro fator que ajuda a gente a entender melhor, né, o processo de alargamento das fronteiras. Show de bola? Qualquer dúvida, tutoria, tá?
Vamos lá, gente. O segundo ponto, tá? Que é um ponto extremamente, vamos de novo, extremamente importante, tá? São as entradas e as bandeiras, tá? Então, vamos lá. A minha primeira pergunta para vocês é a seguinte. Vamos lá. Entrada é a mesma coisa do que bandeira? Não, né? Pois é. Então, vamos lá. As entradas são expedições para o interior caracterizadas do século XV, tá? Então, o termo entrada é uma acepção mais genérica, tá? Querendo dizer o seguinte, que essas expedições, elas poderiam ou partiam de qualquer ponto do litoral colonial, tá? Em direção ao interior. Então, acepção mais genérica, ou seja, de qualquer ponto do litoral rumo ao interior. Tá? Essas expedições, geralmente, eu não estou falando que na sua totalidade, mas geralmente eram financiadas pelo governador-geral. Tá? Por quê? Porque era uma das funções dele pesquisar o território em busca de novas riquezas. Então, quais eram os objetivos ou o principal objetivo das entradas? Pesquisa. Pesquisar o interior da colônia e, naturalmente, né, buscar novas riquezas. Tá? Então, as entradas elas são características do século XV com uma acepção mais genérica do termo. Correto? Vamos lá. Agora, pessoal, ó, atenção plena. Agora eu preciso que você realmente se concentre, preste atenção, olha para mim, fica de olho na janelinha, tá? Porque o que eu vou falar agora é muito importante. Por que é muito importante? Gente, todas as vezes que no Brasil colônia te perguntarem algo mais específico com relação a São Paulo, tá? A capitania de São Vicente, provavelmente vai estar falando a respeito do movimento bandeirante. Tá? Então, se a gente vai trabalhar a questão do movimento bandeirante, eu queria tirar alguns ruídos que vocês trazem desde lá do colégio, desde anos anteriores de estudo. Tá? Por exemplo, quer ver? O bandeirantismo, ele é paulista? O bandeirantismo, ele é vicentino? O bandeirantismo pode ser chamado de bandeirantismo mameluco? E aí, né? Botino, eu nunca soube, eu não sei se tem um mais certo do que o outro, eu não sei qual que eu posso usar. Vamos lá. Então, pessoal, está na hora de, né, acertar esse conceito aí, porque ele é muito importante, tá bom? Então, gente, você pode usar os três termos, tá? Você pode usar os três termos exatamente pelo seguinte. Por quê? Vamos lá. O movimento bandeirante ele ocorreu graças à precária situação econômica a qual a capitania de São Vicente estava atravessando. Tá? Então, se São Vicente não tivesse mal das pernas, com certeza o movimento bandeirante não teria tido a pressão que teve. Tá? Então, vamos lá. Muitas das vezes, né, o movimento bandeirante, principalmente em São Paulo, ele é visto como um movimento heróico, certo? Eu não congrego desse pensamento. Tá? Agora, ao mesmo tempo, a gente não pode tirar o mérito, não é isso? Do colono, beleza? De São Vicente, tá? De ter se metido nas matas, ter embrenhado as matas e ajudado a construir o nosso país. Tá? Então, o mérito não se tira de São Paulo de forma alguma. Agora, para alguns historiadores, né, os bandeirantes, além de não ter sido heróis, foram vilões. Então, ao longo da nossa aula aqui, nós vamos debater essas questões que já caíram na prova de vestibular, tá bom? Então, gente, vamos entender o porquê das coisas para não precisar decorar, né? E a partir daí a gente segue de boa, beleza? Então, ó, o movimento bandeirante, ele ocorre dada a precária situação econômica a qual vivia a capitania de São Vicente, tá? Muito bom. Por quê, gente? Porque, né, a produção de cana-de-açúcar em São Vicente não ocorreu, né, na mesma pressão, na mesma velocidade, na mesma intensidade que a produção da cana-de-açúcar em Pernambuco, certo? Então, o que acontece? Em detrimento à produção açucareira de Pernambuco, tá? São Vicente passa por um período de insucesso da produção de cana-de-açúcar. Então, o que acontece? A capitania ela fica mal das pernas, fazendo com que os colonos de São Vicente migrassem, né, todos eles, ou grande parte, para os campos de Piratininga. Tá? Campos de Piratininga, pessoal, não é aqui do lado de Bauru, não. Campos de Piratininga lá na cidade de São Paulo, lá do lado lá de São Paulo, tá? Né? Da capital, beleza? Por quê? Porque o solo de Piratininga era muito melhor. Então, ali, o que os colonos passaram a fazer? A produzir gêneros tropicais,
claro, para o seu próprio consumo e para fornecer para o mercado interno. Só que, gente, dá dinheiro isso? O que você acha? Claro que não. Então, essa produção de gêneros tropicais aí, essa lavoura para atender o mercado interno, tá, não sustenta, tá, a capitania de São Vicente. Então, quando eu digo que os colonos migraram para os campos de Piratininga, que fica colado com a capital São Paulo passou a ser a cabeça da capitania. O que isso significa? Já caiu o termo assim na prova, por isso que eu estou usando esses termos. Porque a cabeça da capitania nada mais é do que o centro das tomadas de decisão e vai partir dali, de São Paulo, não é isso? As ações dos colonos de São Vicente. Por quê? Porque São Paulo faz parte de São Vicente. Então, quando eu digo para vocês que o movimento bandeirante é um movimento, vamos lá, que parte de São Paulo, tá certo. Então, o bandeirantismo é paulista. Quando eu digo para vocês que o movimento bandeirante parte de São Vicente, ou seja, que o bandeirantismo é vicentino, tá certo. Por quê? Porque parte da capitania de São Vicente. Quando eu digo para vocês que o bandeirantismo é mameluco, como o autor do seu livro chama, não é? É por quê? Porque a liderança das bandeiras, elas estavam nas mãos dos homens brancos ou de mamelucos, filhos de brancos com índios. Tá? Ah, Botino, porra, então aí finalmente eu entendi essa bagaça. Pois é. Por quê? Porque você tem que entender o processo, você tem que entender de onde as coisas vêm, por que acontece dessa forma. Então, gente, dada a precária situação econômica da capitania de São Vicente, o que nós temos? Né? A mudança do eixo político-econômico para os campos de Piratininga, São Paulo passou a ser a cabeça da capitania e é justamente dali que as expedições vão partir. Então, o movimento bandeirante, gente, ele é característico da onde? Da capitania de São Vicente. Tá? As bandeiras são características, portanto, ou são caracterizadas, portanto, dos séculos 17 e 18. Tá? São movimentos que partiam exclusivamente da capitania de São Vicente para o interior colonial, expedições que eram, né, financiadas, na sua maioria, tá, por conta do capital privado, expedições essas que eram fortemente armadas, portanto, possuíam um caráter militar elevado, tá? Expedições que eram formadas por homem branco, mameluco, negro, índio, tá legal, gente? Então, ó, são expedições robustas de verdade e que tinham diversos objetivos. E quando eu digo para vocês que o bandeirantismo possuía diversos objetivos, Botinox, é aí que eu vou te colocar os tipos de bandeira. E na hora que eu colocar agora os tipos de bandeira, aí nós vamos começar a olhar para esse mapa que é muito legal. Esse mapa aí, gente, é sensacional. Por quê? Porque esse mapa, né, dá uma noção geral para a gente de boa, não só do movimento bandeirante, tá? Mas também do quê? Tá? De uma atividade econômica complementar que nós vamos ver logo em seguida, que são as drogas do sertão, tá? E, ao mesmo tempo, do item 4, que é, tá, as missões jesuíticas. Beleza, pessoal? Então, vamos prestar atenção nos objetivos das bandeiras, tá? Na dinâmica do mapa que eu vou mostrar para vocês, beleza? Já fazendo a ponte, então, portanto, para as drogas do sertão e, ao mesmo tempo, para as missões jesuíticas. Tá? Show de bola? Vamos lá? Então, se liga. Então, a definição do movimento bandeirante, eu consigo fazer tá? Daquela mesma maneira, só que colocando os objetivos de cada expedição. Tá? Vamos lá, dá uma olhada nesse mapa aí com carinho. Tá? Primeiro, todas as setas estão partindo da onde? De São Paulo. Tá? Muito bom. Vamos lá, o que mais? Você vê que tem setas aí, verde e roxas, não é? Vamos começar falando das verdes, então? Vamos lá. Um dos objetivos das bandeiras era promover o apresamento de índios e de negros que haviam fugido. Tá? Por quê, pessoal? Nesse momento aí, lembra que eu falei que está tudo interligado? Tá? O processo da União Ibérica? Tá? Nesse momento, nós temos franceses, nós temos holandeses, tá? E eu queria chamar atenção para o caso holandês, porque eu disse para vocês o seguinte, que no caso holandês, os holandeses dominaram os mares, lembra? E travaram o tráfico negreiro. Então, estava faltando mão de obra em todos os lugares do Brasil, a não ser os engenhos dominados pelos holandeses. Tá? Então, faltava mão de obra também em São Vicente, faltava mão de obra também naquela lavoura lá.
né, que eu falei para vocês que estava sustentando a capitania. Então, qual era a primeira necessidade do colono vicentino, dos paulistas? Era justamente repor essa mão de obra. Tá? Então, eles organizaram as chamadas bandeiras de apresamento, que tinham por objetivo caçar, apresar, prender índios e negros que haviam fugido. Então, esse é o caráter do bandeirantismo de apresamento, que vai ser representado nas setas verdes. Só que quando essas setas verdes saem de São Paulo, você está vendo que elas chegam, né, à ponta da seta, aonde? Em casinhas vermelhas e em casinhas amarelas. Tá? As casinhas vermelhas são as missões jesuíticas portuguesas. Tá? Então, você vai ver que elas estão concentradas muito mais no norte do Brasil, tá? E num território que, né, mais lá na frente, beleza? Nós chegaríamos na composição territorial, né, mas não em todo ele. Mas, de qualquer maneira, você viu que a ação dos jesuítas, né, portugueses alargaram demais o território, tá vendo? Partindo do Tratado de Tordesilhas, poxa, aumentou bastante. Tá? Mas você vê também que essa seta verde, ela está chegando aonde, gente? Ela está chegando em casinhas amarelas. E essas casinhas amarelas aí, elas são nada mais nada menos do que missões espanholas. Tá? Então, o bandeirantismo de apresamento, ele atacou missões, sejam elas de jesuítas portugueses e de jesuítas espanhóis. Quase que não sai jesuítas, né? Agora, eu queria que você prestasse atenção também, porque eu vou precisar dessa informação na aula de tratados de limite, tá? No triângulo, isso não é um triângulo, né? Nesses espaços aí que parecem um triângulo de roxo, tá? Que pega uma boa parte de casinhas vermelhas no norte, tá? E que pega uma grande parte de casinhas amarelas ao sul, tá? E quando você olhar do sul, presta atenção ali, ó, que bem no cantinho embaixo está escrito 7 povos das missões. Tá vendo? Tá? Então, na nossa próxima aula digital, você vai ver que nós teremos problemas ali. Tá? Por quê? Porque são os jesuítas espanhóis, então, portanto, ali estava dentro do domínio espanhol de colonização segundo o Tratado de Tordesilhas. Tá? Só que vai ter um desdobramento interessante e vocês vão precisar saber, né, a respeito da Guerra Guaranítica, que eu explico na próxima aula de Tratados de Limite. Beleza? Só que, vamos lá, voltando ao bandeirantismo de apresamento, então, portanto, pessoal, o que a gente consegue perceber? Que o bandeirantismo de apresamento, então, atacou missões jesuíticas. Tá? Então, nesse momento, os bandeirantes eles querem catequizar os índios? Não. Os bandeirantes eles querem escravizar os índios. Tá? Só que quem quer catequizar? Quem quer catequizar é o jesuíta. Então, frente ao bandeirantismo de apresamento e o terceiro tipo de bandeiras que eu vou falar para vocês, o que vai acabar acontecendo? O movimento bandeirante entrando num choque pesadíssimo contra os jesuítas. Então, quem foi o principal inimigo dos bandeirantes? Os jesuítas. Quais foram os principais inimigos dos jesuítas? Os bandeirantes. Tá? Por quê? Porque o jesuíta quer catequizar o índio, né? E o bandeirante quer escravizar. Beleza? Tá? Só que, vamos lá, essas são as bandeiras de apresamento. Qual era uma outra necessidade para os bandeirantes vicentinos, paulistas, mamelucos? Qual era? Encontrar uma nova atividade econômica que estivesse o quê, amigos? Que estivesse, né, elevando, né, os ganhos de São Vicente, para que São Vicente voltasse, né, ao papel de destaque dentro do cenário colonial. Tá? Só que essa atividade econômica ela não pode ser nem a médio nem a longo prazo. Essa atividade econômica, galera, tinha que ser o quê? A curtíssimo prazo. Que atividade seria essa? Que reporia, né, bastante dinheiro, lucro aí para São Vicente, né, e, ao mesmo tempo, não demandasse muito investimento? A mineração. Né? Então, qual foi a principal consequência do movimento bandeirante? A descoberta de jazidas de ouro, aonde, gente? Na região das Gerais, no final do século XVII. Tá bom? Então, né, quando nós formos estudar a mineração, o que vocês vão ver? Que a mineração ela vai ocorrer no Brasil, o ciclo, né, que é de 1693 até 1777, graças ao quê? À expansão bandeirante, que, dentro dos objetivos de um bandeirantismo de, né, busca de metais e pedras preciosas, isto é, o bandeirantismo mineral, foi encontrado grandes jazidas.
Quando se estuda a história do Paraná, porque tem muita gente que faz prova para o Paraná, vocês percebem que a mineração por lá começou antes até do final do século XVII. Porém, por que não entra no cenário nacional estudado dessa maneira? Simplesmente dado ao tamanho das jazidas. Então, isso fica restrito, né, à história do Paraná, onde os alunos que farão prova por lá, não no meio do ano, né, porque eu acho que não vai ter, né, tem universidade até cancelando já o vestibular, mas, né, é legal você saber, você que vai fazer vestibular para o Paraná no final do ano. Mas quando chega lá, a gente faz módulos específicos para o vestibular do Paraná. Tá? Isso daí é legal, é bacana, show de bola. Beleza? Então, pessoal, o segundo tipo de bandeirantismo é o bandeirantismo mineral, que você pode definir da mesma maneira. Expedições que partiam exclusivamente da Capitania de São Vicente, fortemente armadas, financiadas por particulares, né? Composta por homem branco, mameluco, negro, índio, beleza? Tá? E que tinham o objetivo de buscar, procurar, encontrar, né, minas de metais e pedras preciosas, e conseguiram fazer isso. Tá? Terceiro tipo do movimento bandeirante, qual é? O sertanismo de contrato. Tá? Então, o sertanismo de contrato são as setas roxas, tá? Que saem também da Capitania de São Vicente. Só que aqui surge uma dúvida bastante interessante. Qual é? O aluno, ele simplesmente confunde o bandeirantismo de apresamento com o bandeirantismo do sertanismo de contrato. Tá? Qual é a grande diferença, gente? Que o apresamento é caçar, buscar, prender. Tá? O sertanismo de contrato tem um objetivo maior, que é encontrar e destruir quilombos. Tá? Lembra da aula? Quilombo, fortaleza, acampamento? Né? Em que os quilombos não recebiam apenas negros, mas todos aqueles que, porventura, eram o quê? Né? Eram, como é que eu usei o termo, gente? Eram pressionados, não, eram oprimidos pela administração metropolitana. Então, se você vê o sertanismo de contrato, né, as setas acabam num bonequinho, tá vendo? Esse bonequinho significa dizer o quê? Né? Quilombos, tá? Quilombos, ok? Então, é só você olhar a legenda, que a legenda ela é muito legal, ela é muito bacana. Então, pessoal, o que acontece? O sertanismo de contrato, então, portanto, ele vai apresar, não é, índios e negros que haviam fugido? Sim, como era o caso do bandeirantismo de apresamento. Só que o objetivo maior deles, qual era? Destruir os quilombos. Então, tem aluno que confunde, e tem aluno que acha também que, destrói o quilombo, mata todo mundo. Claro que não. Até porque eles estão precisando do quê, galera? Dessa mão de obra. Então, não vai matar, claro, de propósito, sair passando cerol. Não é isso, tá? Mas o sertanismo de contrato tem, né, esse objetivo de destruir, né, toda forma de oposição à questão da administração metropolitana no que diz respeito, né, à questão da mão de obra. Então, quando você olha, por exemplo, naqueles triângulos ali, que não são triângulos, né, roxo, você percebe o quê? A ação, né, do bandeirantismo de apresamento cruel em cima das missões. Tá? E aí, já na seta roxa, você vê, né, o quê? Né, a ação bandeirante, o sertanismo de contrato, com o objetivo de desmantelar exatamente o quê, gente? Os quilombos. Tá? Então, toma cuidado, dá uma olhada na legenda, olha que legal, tá bom? Beleza? E tem também os bonequinhos, né, com arco e flecha na mão, coloridos. Ou seja, aquilo ali eram as diversas etnias, não é? Ramos linguísticos ou troncos linguísticos, tá? Das tribos indígenas. Então, por exemplo, você tem guerra contra os Tamoios, contra, né, o Moré, contra o Tupinambá, Aimoré, Tupinambá, né, Portuguares, beleza? Tá? Cariri. Então, tá tudo aí na legenda do teu mapa. Tá? E as diversas tribos, os diversos troncos linguísticos aí também, para você ter uma visão mais ampliada. Tá? Então, esse mapa, gente, ele é muito legal. E quando você concentra no triângulo roxinho acima, você percebe que está ali, ó, Belém, não é? Está por ali. Então, e logo ao lado tem ali, ó, São Luís do Maranhão, né? Grão-Pará, Maranhão, ali, significa dizer o quê? Que ali houve a guerra, né? Ou melhor, a revolta de Beckman, né? Ali tem uma quantidade de missões muito grande. Por que eu estou chamando a atenção para você disso aí? Porque quando a gente for estudar, e já a questão das drogas do sertão, as drogas do sertão nada mais eram do que especiarias naturais da região amazônica. Tá?
e que os historiadores chamam de especiarias brasileiras, beleza? Então, a extração das drogas do sertão, elas se concentraram exatamente ali, no norte do Brasil, tá? Quem vai ficar responsável pela extração das drogas do sertão, né, são, claro, colonos, mas na sua grande maioria, o que tem muito ali que você está vendo, casinha vermelha? Missões jesuíticas. Então, os jesuítas, sim, exploraram as drogas do sertão, tá certo? E utilizavam a mão de obra indígena. Só que você tem que ter cuidado com o seguinte, essa mão de obra indígena não era escrava. Os jesuítas, o que eles faziam? Eles convenciam os índios de que eles deveriam trabalhar em troca da salvação, por intermédio da catequese. Então, era uma servidão, certo? Tá? Do índio com o jesuíta. Tá? Agora não. O colono ele vai escravizar o índio, sim. Por isso que eu te digo que você tem um enfrentamento muito interessante dos bandeirantes com os jesuítas e, ao mesmo tempo, né, dos colonos da região norte também com religiosos. Exatamente em torno do quê? Da utilização da mão de obra escrava indígena ou a catequese do índio. Então, a guerra, ou melhor, a revolta de Beckman, né, ela foi exatamente essa circunstância. Ou seja, né, o enfrentamento entre colonos, fazendeiros do norte, né, e jesuítas em torno da utilização da mão de obra escrava indígena, certo? Então, gente, para você perceber, o movimento bandeirante ele corroborou exatamente para isso, né? Promovendo o enfrentamento, colonos do norte um enfrentamento, isso tudo gerando em torno do quê, gente? Da mão de obra indígena, seja ela catequizada pelos jesuítas, seja ela, né, por escravidão dos bandeirantes ou pelos colonos lá do norte. Beleza? Tá? Então, para continuar falando sobre isso, vamos pegar o terceiro ponto, né? O primeiro foi pecuária, o segundo foi entradas e bandeiras, e o terceiro agora, drogas do sertão. Tá? Então, como eu havia falado para vocês, as drogas do sertão, elas são produtos, né, nativos da região do Maranhão, Grão-Pará, da região amazônica, vamos dizer assim. Tá? Então, como eu coloquei para vocês no material, tá? A definição do termo drogas vem lá do dicionário Moraes e Silva, que significa dizer todo gênero de especiarias aromáticas, isto é, né? Como é que eu botei lá? Deixa eu ver aqui. Isto é, tintas, óleos, raízes, tintura e botica. Né? Beleza. Então, eles são aclimatados, são produtos originários aclimatados, produzidos na região do Amazonas, Pará, Maranhão. Tá? Então, pessoal, vamos lá. Isso até foi uma iniciativa do governo português em tentar gerar riquezas, né, pós o período de restauração, né, onde a cana-de-açúcar estava enfraquecida. Tá? Então, é uma atividade econômica complementar. Beleza? E aí, o que eu faço? Eu coloco para vocês, então, essa questão, né, não só do índio, né, mas também nós temos ali, né, colonos, tá, trabalhando com isso. Né, na ideia de Portugal, seria uma reestruturação, não é isso? Né, ou reconstituição do mercado a nível de produção de produtos, né, a serem comercializados ou comerciados, tá certo? Então, a partir dali, o que a gente consegue perceber? Que Portugal não conseguiu ir muito a fundo, né? Ou seja, na extração das drogas do sertão, pelo contrário, né? Há um certo, vamos dizer assim, fracasso com relação à tentativa de desenvolvimento desse novo comércio forte em cima desses produtos. Né? A situação de conflito, como nós já falamos, a situação geográfica da área com relação, não é, à questão natural mesmo, né? Dificuldade no transporte, porque está cada vez mais distante dos portos para a saída de Portugal. Mas, de qualquer maneira, as drogas do sertão, né, elas são também tidas como temperos e que são largamente utilizados por nós hoje, como, por exemplo, canela, cacau, cravo, castanha, baunilha, urucum, guaraná. Né? Aí sim. Agora, por exemplo, ovos de tartaruga nem tanto, olho de boi nem tanto, né? De peixe-boi, o de boi não tem olho. Né? Mas o óleo de peixe-boi, né? Isso tudo, tanto os ovos de tartaruga quanto os óleos de peixe-boi, era utilizado como banha. Para quê? Para promover a iluminação, entre outros, né? Porque nesse momento você não tem, né, iluminação só natural por intermédio, né, de lampiões, enfim, uma série de outras coisas. Então, a extração das drogas do sertão, gente, elas foram importantes nesse cenário, que contribuíram, então, portanto, para o desenvolvimento, né,
não tão grandioso da forma como Portugal queria, da região norte, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue perceber, né, que desenvolveu um comérciozinho ali e conflitos entre colonos índios e, né, jesuítas. Tá? Beleza, vamos lá. Então, o quarto ponto seria o quê, gente? As missões jesuíticas, beleza? Só que eu já comentei ela para vocês, tá? Então, para dar um apanhado geral nessa circunstância das atividades econômicas complementares e, ao mesmo tempo, tratar também, não é, do reforço do processo de interiorização, né? Do processo de interiorização, vamos lá. No seu mapa tem números, né? Então, os números estão lá, né? Numa circunferência, num quadrilátero, num triângulo, né? E depois num quadrado, lá embaixo. Tá? Então, por exemplo, o número 1, você está vendo 2 número 1 no mapa, não é? Muito bom. 2 não, 3, né? 3. Tá? Vamos lá. O que é isso? É a pecuária. Tá? A pecuária, então, ela nasce no Nordeste, no sertão nordestino, vinculada, então, portanto, à atividade açucareira, né? Porque ela surgiu para atender às necessidades do próprio engenho. Né? Depois, o que a gente percebe? Que essa pecuária ela acaba se desenvolvendo para onde? Avançando para o centro-oeste. Hoje você entende por Mato Grosso do Sul, Goiás. Tá? Beleza. Aí depois você vê a pecuária desenvolvendo mais um pouco. Para onde? Para o sul do Brasil. Né? Aí está lá embaixo, ó, região sul, né? Onde, né, os pecuaristas procuraram desenvolver o quê? O couro, o charque. Né? Então, ali você tem o gado de corte e o gado de moar, beleza? Tá? No sul, mão de obra livre, de boiadeiros e de vaqueiros, tá? E escravidão também nas charqueadas. Tá? Porque lá na frente você vai aprender, quando a gente for falar de Revolução Farroupilha, tá? Que no Rio Grande de São Pedro, que vai dar origem ao Rio Grande do Sul, você tem o quê? Você tem as grandes instâncias gaúchas, não é? O estanceiro, que é aquele cara poderoso, aquele pecuarista maior de todos, e você vai ver que existiam propriedades menores que eram as chamadas charqueadas, né? Ou seja, onde esse pecuarista ele se concentrou na produção do charque, que eram peças menores de carne seca, né? Geralmente produzidas para atender o mercado interno, principalmente do Sudeste, com relação a escravos. Tá bom? Então, a pecuária ela avançou nessa circunstância. Nordeste, do Nordeste veio para o Centro-Oeste, do Centro-Oeste veio para o Sul do Brasil. Beleza? Tá? Então, tá aí. 1, 1, 1. O 2. O 2 concentra-se na parte rosa, ao norte, que são as drogas do sertão. Tá? Bacia amazônica, né? Produtos que são aclimatados da região do Amazonas, Pará, Maranhão. Tá? Que está ali naquele espaço rosa. Produtos naturais extraídos, então, portanto, da floresta amazônica. Exportação complementa as especiarias, né? As drogas do sertão seriam as especiarias brasileiras, tá? Coleta controlada exatamente por quem? Pelos jesuítas, que catequizavam os índios para isso, tá? Utilizavam-se, então, portanto, a mão de obra indígena. Para os jesuítas catequizados, para o colono do norte escravizados. Beleza? Tá? O que gerou a revolta de Beck. Número 3. Número 3 é um triângulo, que está lá mais para o lado do quê? Do Nordeste. Tá? Então, lá embaixo, também no mapa, você percebe que tem uma legenda, que o amarelo é o pau-brasil, né? O rosa é o rosinha, mais claro, bem clarinho. Né? Desculpa que eu não enxergo direito. É a cana-de-açúcar, que aí você vai ver que ela está concentrada no litoral, né? Porque a atividade econômica predominante, então começamos por lá. Depois, o avanço da pecuária, que está lá no Nordeste, desce para o Centro-Oeste e para o Sul. Né? A mineração na região das Gerais, não é? Que está ali amarelo, não é isso? Beleza? Tá? E o rosa mais forte, que são as drogas do sertão. Aí você tem a folhinha do tabaco e o algodão, certo? O triângulo 3, gente, tem uma folhinha em cima, uma folhinha de tabaco e também de algodão, tá vendo? E o 4 também, que é mais abaixo, que é só o tabaco. Está prestando atenção? Então, o algodão número 3 está lá no Maranhão, tá vendo? Voltado à exportação, revolta de Beckman também, ou seja, os produtores, né, os colonos que eu disse para vocês, que entram em conflito, né, com o jesuíta. Né? Lá é formada a Companhia Geral de Comércio do Maranhão, do Grão-Pará Maranhão, tá? Que teria o controle do quê? Do comércio do algodão, tá? E do tráfico negreiro, beleza? Por quê? Porque uma das questões de Portugal
na revolta de Beckmann foi justamente conceder o monopólio, né, do comércio no Maranhão para a Companhia de Comércio do Maranhão. Em troca, o que eles deveriam fazer? Fornecer escravos africanos exatamente para esses colonos, para minimizar, né, o enfrentamento entre jesuítas e colonos. Agora, a companhia não faz, deu tudo errado, enfim, depois eles perdem o monopólio, mas a revolta de Beckmann, ela nada mais é do que, né, essa disputa aí que, no final das contas, né, não dá em nada, mas é tida como uma rebelião colonial. Tá? Já o número 4 é o tabaco, que é importante, que era utilizado como moeda de troca no tráfico negreiro. Na Bahia, né, lembra que eu disse na aula de escravidão que muitos líderes tribais africanos não aceitavam outro tabaco a não ser o que era produzido na Bahia? Por quê? Porque ele é doce, né, mais doce. Escravidão negra, utilizado como moeda de troca no tráfico negreiro, o tabaco. Tá? Então, pessoal, esse mapa, eu particularmente gosto muito dele, eu acho que esse mapa é muito bacana. Por quê? Porque esse mapa aí, ele te dá a real, né, circunstância das atividades econômicas complementares e também mostram a grandiosidade do território do Brasil frente a todas essas circunstâncias que eu falei para vocês. Tá bom? Então, por exemplo, quando a gente olha, né, o mapa aqui de baixo, né, que aí eu já vou deixar para a próxima aula de Tratados e Limites, eu queria só que você tivesse uma noção, por exemplo, olhando para ele, né, de como, vou tentar aumentar ele aqui, ó, de como o território brasileiro ele aumenta. Tá? Então, por exemplo, ó, quando eu jogo para vocês aqui, eu queria que você prestasse atenção lá no extremo sul, né, no Rio Grande de São Pedro. Tá vendo? O Rio Grande do Sul, gente, estava fora, né, do Tratado de Tordesilhas. Tá vendo? Ah lá, olha o extremo norte lá também, ó. Só pega Belém um pouquinho. Olha o que o Brasil cresce, gente, né? Chegando até lá na ponta, né, de um traço azul mais escuro por conta do processo de interiorização. Praticamente dobra de tamanho, né? Se não um pouco mais. Tá? Então, eu queria que você olhasse também nesse mapa para você entender melhor lá na próxima aula também aonde estava Sete Povos das Missões, aonde está a colônia de Sacramento e o que vai acontecer no extremo sul do Brasil. Por quê? Porque no Nordeste, Norte, Centro e Centro-Oeste, nós não tivemos grandes solavancos com relação ao processo de ampliação das fronteiras lusas. Esse solavanco vai estar onde? Lá no sul do Brasil, porque praticamente estava fora, né, do Tratado de Tordesilhas. Então, olhou para mim? Ó, eu quero que você pegue ali o Rio Grande de São Pedro, tá? A noção que você vai ter do Rio Grande de São Pedro e a noção que você vai ter ao norte de Belém. Vou jogar o outro mapa para você observar. Vamos lá. Olha onde estava o Rio Grande. Tá vendo? Ó, embaixo aí, tá? Vou ter que diminuir o mapa. Olha onde estava o Rio Grande, tá? Agora, olha lá em cima onde estava Belém, tá? Número 3, número 1, número 3, Belém em cima. Então, pega Macapá, bota uma régua aí e traça, né, uma linha, ó, pega uma régua, né? Pega uma régua e bota assim no mapa, ó. Bota assim no mapa, tá? Bota assim no mapa. Bota a régua lá no mapa, de Belém, tá? De Belém até Rio Grande de São Pedro. Ou melhor, bota lá no Rio Grande de São Pedro a régua. Tá? Olha como o Brasil aumentou. Olha as drogas do sertão. Olha a mineração. Né? Olha a pecuária. Gente, isso tudo era território espanhol. Tá? Então, claro que as atividades elas estão mais concentradas para onde? Elas estão mais concentradas, né, para o litoral, para a parte leste aqui do Brasil. Mas você viu a grandiosidade do território a partir do processo de interiorização? Então, isso é muito importante para a gente conseguir perceber como é que essas coisas acontecem. Tá? Então, é claro que a partir disso tudo, né, de praticamente ter dobrado o território nacional nosso hoje, né, e ali no mapa está sem o Acre, que só vem no período republicano, dá para a gente entender, então, a importância dessa matéria que nós acabamos de estudar. Tá bom? E na próxima aula eu entro com vocês com os tratados de limites. Tá? Pessoal, espero de coração poder ter te ajudado, tá? De coração mesmo. Tá? É claro que, presencialmente, gente, as aulas elas são até muito mais interessantes, certo? Só que, o que a gente observa a partir daí? Que a brincadeira não pode parar, não é isso? Que nós temos que continuar, não pegando firme aí, estudando para valer, certo? Então, pessoal, o que vai acontecer agora? Eu vou deixá-los, né? Porque nós vamos, naturalmente, para uma próxima aula,
tá? E a partir daí, queridos, a gente vai levando, né? A gente vai levando, então, portanto, a aula aí, né? A gente vai levando, então, para que a gente possa tá encerrando esse momento aí importante, né, das nossas aulas, beleza? Então, eu espero que você tenha entendido, que tenha sido legal para você, tá legal? Então, ó, te vejo na próxima. Nunca se esqueça, vamos para cima, que foguete não dá ré, beleza? Valeu, grande abraço, até a próxima!